Com prazer que eu vos apresento a exposição Absence, Ausências em português. É uma exposição que foi concebida por um fotógrafo argentino, Gustavo Germano, em 2007, em parceria com o governo da Argentina e do Brasil. E o fotógrafo, ele quis, com essa exposição, prestar uma homenagem aos milhares de desaparecidos da ditadura do Brasil e da Argentina, em especial seu irmão, que foi um dos desaparecidos durante esta época. E a exposição ela foi adaptada para este programa, que foi um programa realizado pelo Museu da Resistência do Departamento de Isère, aqui da França, e juntamente com o coletivo Memória, Verdade e Justiça, aqui também da região, né, da região de Rhône-Alpes, e em associação com o Lado Brasil, com a Associação Brasileira aqui em Grenoble. Então, justamente a exposição ela vai apresentar fotos de vítimas da ditadura, né, de desaparecimentos forçados. Dentre os desaparecidos do Brasil e da Argentina, somam-se aproximadamente 30 mil. E, a priori, o trabalho é artístico e começa por esta foto inicial, que é uma foto que representa a ausência absoluta, porque o casal que está nessa primeira foto, os dois desapareceram durante a ditadura da Argentina, e após ele refaz a foto no mesmo local, sem as pessoas que desapareceram, né? No caso aí não existe nenhuma pessoa porque os dois desapareceram. Toda a exposição é marcada por esta temática e com esse mesmo princípio de mostrar o antes e o depois, o decorrer do tempo, né? E como as pessoas ficaram depois do fato. Ele preferiu não colocar legendas nas fotos para que as pessoas pudessem se identificar, se conectar realmente com a história. As fotos são em tamanho real, praticamente, não tamanho grande, para que se possa realizar essa empatia. Então, na sequência, há diversas fotos. Essas fotos podem ser vistas no site do fotógrafo, né? Bem como aqui em loco na exposição, e foi feito também um catálogo com todas essas fotos e mais algumas que não entraram na exposição do museu. O fotógrafo também realizou um documentário que também pode ser encontrado na internet, um documentário sem falas, né, sem escritas, só com as imagens, onde ele mostra o seu trabalho, mostra como ele realizou o trabalho, as fotografias. Vamos percorrer aqui um pouco pela exposição, a parte artística, e depois a gente entra na parte histórica que eu ajudei na elaboração. Toda essa primeira parte, ela é a parte que foi da Argentina. A partir daqui é a parte brasileira, no caso são pessoas, e são casos anônimos que não são muito divulgados pela grande mídia, né? No caso que nós chamamos de casos emblemáticos, são pessoas mais que se encontram um pouco no anonimato, né? Mas que fizeram parte desse número, né? Que não são apenas números, por isso estão aqui na exposição. No meio da exposição, o museu, né, e a organização propôs uma ilha onde a gente falasse sobre a parte histórica, para localizar esse trabalho artístico na história.
E todas as histórias que representadas aqui pelas fotografias, elas estão escritas, né, em folders, em pequenos folders, em português, francês e espanhol. É a primeira exposição aqui no Museu da Resistência em 3 idiomas. E aqui nós contamos um pouco de como foi toda a parte histórica, né, no caso os planos, né, de preparação, os planos preparatórios para a implantação das ditaduras, né. E um ponto em comum de todas as ditaduras foi a Operação Condor, que ali está descrita e foi muito debatida já, que foi um plano, né, de cooperação entre vários países, os países participantes, né, os países onde foram implantadas ditaduras civis militares e países externos, como os Estados Unidos, a França e outros países também, mas esses foram os principais. Aqui uma parte sobre o exílio, né, são as pessoas que foram exiladas durante este período, que também vieram aqui, participaram, várias delas participaram desse projeto como autores mesmo, né, como personagens principais dessa história triste e marcante do nosso continente americano. E ali ao fundo é muito interessante porque a gente conseguiu fazer um mapa onde a gente localiza os países e as datas, uma cronologia das ditaduras na América Latina, né? A primeira foi a do Brasil, né, que começou em 64, como nós sabemos, e após uma sucessão dos ditadores, né, que se seguiram, e, enfim, em seguida todos os outros países onde foram as ditaduras começaram, né? Esse projeto dessa exposição faz parte da comemoração do fim do golpe militar na Argentina, que foi em 1976. E no caso do golpe militar foi em 1976 e o fim foi em 1983. O nosso durou ainda até 85. Né? Fez questão de deixar realmente marcado as datas, no caso os nomes dos generais, no caso onde houveram generais ou civis que ficaram no poder entre a década de 60. Foi uma parte feita em conjunto com o Lado Brasil, onde eu participei, que eu faço parte da associação, juntamente com os arquivos do Distrito Federal, que eles forneceram as imagens, né, as fotos foram compradas para que fossem exibidas aqui do arquivo, com a participação da sua diretora, que é Tereza Eleutério, que participou da Comissão Nacional da Verdade, e ela não só nos ajudou a legendar as fotos, como também na escolha das fotos, né? E a gente contou um pouco dessa história aqui do Brasil, que muitos estrangeiros, muitos franceses e pessoas que visitaram a exposição não conheciam, desconheciam completamente. Então foi muito interessante esse trabalho no sentido de fazer realmente o papel educativo, de informar e também da memória, né? Da memória do passado, né? De realmente construir uma memória em torno dessa história recente do Brasil, que não se fala muito, que se tem um pouco de tabu ainda, e principalmente nesse momento onde que a gente passa no nosso país. Na Argentina, do mesmo jeito, foi feito pela Associação, né, da Argentina, que é o coletivo Memória, Verdade e Justiça, e eles fizeram, tanto quanto nós, um pequeno histórico sobre a ditadura, e eles trouxeram também as mães e as avós da Praça de Maio. Elas fizeram uma participação muito interessante nesse projeto, que durou, né, está durando durante todo este ano, até o final do ano tem atividades, tem eventos ligados. E para terminar, foi desse período, né, quais foram as medidas jurídicas, governamentais, para que esse período fosse marcado, fosse registrado, fosse realmente guardado e lembrado, né? Então aqui a gente, pela parte da Argentina, né, a lei da anistia foi revogada e os generais dos ditadores foram todos julgados e condenados. Já no Brasil, nós sabemos que a lei da anistia não foi revogada,
Então, ninguém, nenhum culpado foi penalizado, né, foi julgado. E aqui a gente conseguiu trazer uma foto das manifestações da época do processo de destituição da presidenta Dilma. Uma manifestação que foi enfrentar o MASP, né, em São Paulo, onde os professores deram aulas aos alunos, né, da faculdade e à população que estava presente sobre história, enfim, cidadania. Por fim, a gente termina justamente com essa mensagem, né, que faz parte e é o principal objetivo da exposição, do projeto, e fazer memória, né, a memória, a verdade e a justiça. Trazer à população esses três conceitos, esses três pilares, principalmente para esse período em que vivemos. Obrigada.